Olá, tudo bem? Hoje vamos então dar continuidade aos nossos estudos para a seleção do Instituto Federal, para os cursos técnicos, e hoje eu trago a questão do Instituto Federal Farroupilha de 2014. Ok? Hoje vamos trabalhar um pouquinho com geometria também, né? Então vamos lá. A questão é a seguinte: o triângulo retângulo abaixo representa um terreno cuja frente é o lado BC. Sabendo que o lado BA mede 100 metros e o lado CA mede 60 metros, qual é a área total do terreno? Então, pergunta qual é a área. Bom, nós temos a figura aqui à direita, que é um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo. A pergunta qual é a área? Bom, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Isso a gente já sabe. Bom, mas eu tenho todas as medidas? Então, vamos observar. O que o problema nos traz? Quais as medidas dos lados desse terreno que o problema nos oferece? Sabendo que o lado BA mede 100 metros e o lado CA 60 metros. Então, se nós substituirmos no desenho essas medidas, nós teremos o seguinte. O lado BA, ou AB, 100 metros, e o AC, ou CA, 60 metros. E ainda nos falta a medida do lado BC. Mas será que é necessário essa medida do lado? Bom, se a pergunta é qual é a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? No geral, eu posso utilizar outras ferramentas, outras formas. Mas, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? A base e a altura, quando é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus aqui no C, sempre a base e a altura vão ser os catetos, tá? Então, nós temos aqui a base seria o AC e a altura o X. Então, falta-nos o X. Então, nós precisamos descobrir o valor do X. O que nós sabemos? Bom, agora para descobrir esse valor do X, essa medida que está faltando. Nós sabemos que num triângulo retângulo, nós temos aqui o ângulo de 90 graus. O lado oposto a este ângulo de 90 graus se chama hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. E os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, a hipotenusa nós representamos pela letra A e os catetos, o B e o C, tá? Independente aqui da ordem. Eu coloquei B para esse cateto aqui da base, AC, e cateto C, chamei de C, é essa outra medida BC. Sempre que eu quiser descobrir o lado de um triângulo retângulo, eu vou, um dos lados, né? Se eu tiver dois e eu quiser descobrir o terceiro, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, vocês devem ter aprendido já o teorema de Pitágoras, ou em outra aula a gente vai discutir isso. O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa, se eu fizer um quadrado aqui com o lado da hipotenusa, a área deste quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que isso quer dizer? Que se eu fizer um quadrado aqui com cada lado, a área deste quadrado, onde vai ficar da hipotenusa aqui, é igual à soma desses dois aqui, dessas outras duas áreas. O que eu vou fazer? Sabendo o teorema de Pitágoras, agora eu vou substituir. Quem é o A? Nessa situação problema é a medida AB, é a hipotenusa. Lá no nosso triângulo, a medida AB é 100. Quem vai ser o B? No caso, eu chamei de B este cateto aqui de baixo, a medida AC, que lá no meu desenho, a medida AC é 60. E eu chamei de X, então, a altura que é o outro cateto, então vai ficar assim. Substituindo, o A vale 100, o B vale 60 e o C vale X. O que nós temos aqui? Uma equação do segundo grau. Primeiro, resolvemos as potências. 100 ao quadrado e 60 ao quadrado. 100 vezes 100 e 60 vezes 60. 100 vezes 100, então dá 10.000. 60 vezes 60, 3.600, mais x ao quadrado. É uma equação do segundo grau incompleta,
Temos o termo A e o C, então vamos juntar os termos semelhantes. Esse 3.600, vamos passar para o primeiro membro diminuindo. 10.000 menos 3.600. Para ficar o x isolado, que o objetivo é achar o valor do x. Agora faz a subtração, 10.000 menos 3.600, que vai dar 6.400. Que número, cheguei aqui, que número elevado ao quadrado dá 6.400? Né? Que número que ele vezes ele dá 64. Vamos pensar 64. É o 8, né? Como tem dois zeros, então aqui vai dar 80. Mas o que significa achar esse número que é elevado ao quadrado? Encontrar esse número é a mesma coisa que fazer o inverso da potência, né? Que é a raiz, nesse caso, raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada de 6.400, que é procurar um número que ele vezes ele, né? E o número que ele vezes ele, então, dá 6.400, é 80. X igual a 80 centímetros. Respondi a pergunta? Não. Porque a pergunta é qual a medida da área. Qual é a área do terreno? Então, eu achei a altura desse terreno, que é a medida BC. A área, como eu disse antes, de um triângulo, é base vezes altura, dividido por 2. Então, eu tenho agora a base, que é 60, e a altura, que é 80. Então, vamos substituir. Vai ficar 60 centímetros vezes 80 centímetros dividido por 2. Resolve a multiplicação. 60 vezes 80, 6 vezes 8, 48, 4.800, dividido por 2, 2.400 centímetros quadrados. Tá? Centímetro vezes centímetro aqui, centímetro quadrado. Então, continua. Esta é a medida da área. Agora sim, respondida a pergunta, então a alternativa B é a correta. Continue estudando, continue se esforçando. Vocês são capazes e vamos continuar, né? Mais aulas discutindo questões que já caíram nas seleções aí do Instituto Federal, tá? Um bom estudo a todos e até breve!